Bom, vamos analisar esse cenário aqui, pessoal, na criptomoeda BNB, ok? Pessoal, vai ter algum ruído de alguns barulhos aí que tá dando aqui no bairro, tá? Não deem bola, por conta que eu não tô passando os vídeos no negócio lá pra tirar o ruído, tá? É muito demorado, eu acabo não subindo pra vocês a quantidade que eu quero subir de vídeos, tá? E acaba que quem enfeita demais acaba não fazendo um bom serviço, ok? Então se concentre sempre no conteúdo que tô explicando aqui, ok? Tire bom proveito disso. Qualquer dúvida, meu Instagram vai estar abaixo de todos os vídeos, tá? Então me chama lá no direct, caso queira tirar uma dúvida, trocar uma ideia sobre operações, tenha alguma curiosidade, tá? Me chama lá. Pessoal, não que seja tão importante nesse vídeo aqui agora, mas lá na frente, em uns próximos vídeos, vocês vão ter, quando eu começar a configurar, né? Vocês vão ter que se lembrar disso. É um conteúdo da primeira aula, tá? Na qual eu explico que o mercado ele se movimenta em 3 ondas. Exatamente assim, tá? Você já deve ter visto em algum vídeo que se o mercado se movimentar em 3 ondas sem aqui nesse cenário aqui de queda, sem quebrar nenhuma estrutura, ele nos remete a fazer uma compra ao invés da venda, ok? Bom, partindo do princípio aqui de 3 minutos, o que a gente tem? A gente tem a quebra dessa velinha vermelha aqui, tá, pessoal? Nesse movimento de queda em 3 minutos. Uma vela verde e uma vermelha, nesse cenário subiu, formam um fundo. Se é uma vela verde e uma vela vermelha se descesse, formariam um topo, ok? Deu uma engasgada aqui, pessoal, mas vocês conseguiram entender, né? Bom, em 3 minutos é esse cenário. Em 5 minutos a gente tem esse fundo ali. A gente não tem, tá, pessoal? Olha só. Em 5 minutos a gente está com esse cenário aqui, ó. Nosso fundo ele não está aqui, e sim aqui, ó. Ok? Isso em 5 minutos. Tá? Então, você aguarda um FVG aqui para uma queda, caso acontecer, sem perder os topos lá em cima. Ok? Mas a gente sabe que o mercado, se ele não está caindo, ele está subindo. Se ele não está subindo, ele está caindo. Então a gente tem que acompanhar esse movimento, no qual ele vai fazer maior do que o anterior. Um exemplo, aqui o mercado está mais caindo do que subindo, correto? Então se a gente tivesse uma configuração que desse para a gente surfar essa queda, se tornaria bem válido. E é isso que a gente vai estudar agora. Olha só, em 5 minutos nosso ponto está aqui. Em 15 minutos, pessoal, não tem, tá bom? Não tem. Nosso ponto ele está aqui, ó. Ou seja, a gente tem uma divergência em todos os tempos. Só que a forma na qual o mercado ele cai aqui, ó, tá? A forma na qual o mercado ele cai diz muito sobre o que o mercado vai fazer. Agora em tempo gráfico menor, tem esse rompimento aqui em cima. Deixa eu tirar aqui agora esse ponto aqui. Tem esse rompimento aqui em cima. Vamos ver aqui em 5 minutos. E olha só. Em 5 minutos a gente não tem o rompimento do topo. Tá? A gente está aqui em cima. Ó. Ou seja, em 5 minutos, pessoal. Agora, ó. Ele só tem esse viés aqui de 3 ondas. Sem perder nenhum ponto. Por quê? Porque aqui, ó. Em 15 minutos não perdeu. Em 3 minutos também não perdeu. Ok? Não, perdão. Em 15 minutos não perdemos esse ponto e nem esse ponto, porque o de 3 minutos aqui, ó, que seria esse ponto aqui, ó. Tá? Então em 15 minutos a gente não tem esse ponto, então a gente não perdeu. Em 15 minutos a gente não tem esse ponto de 5 minutos, então a gente também não perdeu. A gente só pensa em fazer venda se ele perder esse fundo. Ou seja, sempre quando a gente tem um movimento de 3 ondas, tá? O mercado ele não pode subir em V. Correto? Agora vai se encaixar melhor essa análise ali, ó. O mercado ele não pode simplesmente começar a subir assim, ó, tá? Para me enganei aqui, mas enfim. Eu acho que isso aqui seria uma aqui. Aqui assim, ó, tá? O mercado ele não pode simplesmente cair e voltar a subir, criar uma estrutura para uma alta, não tá correto, ok?
Isso aqui não é estrutura, isso aqui é uma indução para você considerar vendas ao invés de compras, ok? Visto que nosso último ponto está aqui e não foi perdido e apenas desceu em 3 ondas, perdendo esses pontos onde 15 minutos não confirma a perda, a gente vai pensar em compras, tá? Qualquer FVG que nos dê para compra, a gente faz a nossa ordem, ok? Por mais que aqui seja uma onda corretiva, o mercado tem que se desenvolver em 3 ondas e aqui ele se desenvolve, ok? Olha só, 1, 2, 3, tá? E a gente quer surfar nesse movimento, tá? Por mais que seja corretivo, a gente quer surfar, porque se configurar exatamente nos filtros, ele vai nos pagar o nosso 2 para 1, ok? Então o mercado ele quebra uma estrutura aqui, correto? Ele quebra aqui pra gente uma estrutura e a gente quer entrar comprado nesse movimento. Aguardamos a correção. A gente tem um FVG exatamente aqui para a gente fazer a nossa compra, tá? Seria desse candle aqui a este candle. A gente joga nosso quadrante para cima do próximo candle. Aqui tem um rompimento e aqui seria a vela do reteste onde a gente executaria a nossa compra. Porém estaria fora do filtro, por quê? Porque tudo aconteceu já passando do topo, tá? Olha só, já passando do topo, tá, pessoal? Marcos, eu não entendi muito bem desse negócio do topo aí. Pessoal, o movimento que quebra uma estrutura, quando ele começa a cair, deixa um topo, tá? Então é no meio, dentro dessa queda, desse ponto, ao ponto que começa a subir, tem que caracterizar o FVG, a confirmação, tá? Então aqui você não pegaria essa ordem de compra porque não configurou, correto? Não configurou. E nesse cenário, pessoal, vocês têm que aguardar uma quebra de estrutura primeiro para vocês considerarem a compra. Por quê? Porque o mercado aí tem que se desenvolver em 3 ondas, pessoal. 3 ondas, tá? E aqui nesse cenário a gente só tinha apenas 2, que seria uma de queda, uma de alta. A gente teria que ter mais uma de queda, ok? Se a gente não aguardar, a quebra dessa estrutura aqui primeiro e depois um FVG num próximo impulso para o terceiro movimento corretivo, a gente tomaria um stop, tá? É um pouco mais avançada essa análise, mas a gente vai pegando de acordo ali com as videoaulas, vai ter mais cenário que eu vou estar explicando para vocês. Estou explicando isso para vocês agora porque é o cenário, mediante o cenário que eu estou analisando, ok? Enfim, aqui essa ordem não deu certo, você não pegaria essa ordem, ok? E você aguarda um próximo FVG, qualquer FVG que der de compra, você vai executar a tua compra, ok? Então o mercado aí vem caindo aqui, perde esse fundo que não é tão relevante pra gente. E vamos analisar aqui, ver se ele deixou um FVG, tá? Ó, aqui não deixou, isso em 3 minutos, tá? E olha só, desse ponto a este ponto aqui, pessoal, vem ter o FVG, ó. Tá? Dessa vela vermelha aqui até essa outra vela vermelha, a gente coloca pro rompimento da vela vermelha, da terceira vela, tá? Do corpo dela, pra gente executar a nossa compra, tá? Ela voltou nessa vela vermelha aqui. Buscaria aqui 2 vezes nosso risco retorno, ok? O FVG fez certo, rompeu, pegaria tua ordem, mesmo assim tu teria perdido, tá? Se você pegasse a operação, nesse cenário a gente não pegaria, tá? Por quê? Por conta, pessoal, que a vela que rompeu aqui, ó, ela subiu demais, tá bom? Olha só, ela subiu demais. Vamos medir quanto ela subiu. Ó, ela subiu 1,98 vezes esse quadrado aqui, tá? Seria o nosso risco retorno. Então não tá certo, pessoal. Deveria ter aqui, ó, 0,80 se ela tivesse vindo aqui, ó, e tivesse retornado esse candle aqui, tá, pessoal? Tá? Se ela não tivesse nascido e explodido, a gente estaria na ordem, certamente teria ganhado, tá? Porque a gente daí não teria chance para os vendedores, ok? Então aqui você não pegaria, a menos que, como a gente tá com o nosso viés de compra, tá? E a gente não pode perder esse ponto aqui em cima. Por que esse ponto aí, Marcos? Porque foi daqui que o mercado começou a descer, fazendo o último impulso da terceira onda, ok?
A gente muda o nosso tempo gráfico para 5 minutos. Ó, em 5 minutos tem... Ficou boa a explicação aqui, ó. Em 5 minutos, na mesma região que tem o FVG em 3 minutos, em 5 minutos também tem o FVG, ó, que seria desse candle vermelho aqui a esta vela verde aqui, ó, sem corpo, tá? Então ele mudaria lá para cima. No rompimento aqui a gente faria a nossa compra, ok? Vamos medir o quanto ela rompeu ali, para ver se estaria dentro dos filtros. Ó, pessoal, 0.7, tá? Então 0.70 tá dentro dos filtros. Buscaria 2 vezes pelo risco retorno. E nessa ordem aqui, uma pena você não estar participando desse movimento, tá? Simplesmente porque ela não voltou pro reteste, tá? Só não voltou pro reteste, só faltou ela ter rompido aqui, ter retestado para você pegar essa ordem aqui de compra, ok? Mas pessoal, assim, ó, vocês não podem dizer, ah, não deu para pegar ou se chatear, tá? Porque é o seguinte, vocês estavam com viés aqui de venda por conta de alguns pontos que rompeu esse ponto aqui, vocês estariam buscando venda. Vocês estariam até agora aguardando, tá? E aqui poderia ter chegado no reteste, mas o movimento estava tão forte para uma alta que acabou não voltando, ok? Mas o mais importante, se ele voltasse aqui como consequência de uma boa análise, consequência de uma boa aplicação dos conceitos que eu estou passando, vocês ganhariam essa operação, realizariam lucro, ok? Então o ponto principal é vocês acertarem a direção do gráfico que está certo, e nesse cenário a gente estava certo, ok? Ficou bem interessante esse movimento, muito top. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que tem alguma coisa aqui, ó. Alguma ordem aqui. Pode ser de venda, tá? Bom, enfim, eu vou finalizar esse vídeo, vou gravar agora esse cenário aqui pra nós aqui, tá? Eu vou finalizar agora esse vídeo e já começo outro. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, já que meu Instagram vai estar aqui embaixo. Vamos embora.